Boa noite a todos, mais uma vez, com alegria estamos aqui com vocês. Nós da Casa Ceareiros de Jesus queremos agradecer por estarmos adentrando o lar de cada um de vocês. Estamos fazendo o estudo do livro Vinha de Luz. Cada semana, cada quinzena, uma leitura. E é importante para que todos possam divulgar um pouquinho do ensinamento da doutrina espírita, que se compartilhem, que dê o like, que cada vez mais possamos propagar esses ensinamentos. Propagar a doutrina espírita também é caridade, que possamos fazer também através desse veículo. É muito importante para aquele que necessita mais do que nós, às vezes, de uma palavra, de algo que consola, que acolhe e que conforta. Esse é o nosso intuito de estarmos praticando a caridade também através desse instrumento online. Compartilhe, curta e vamos divulgar a doutrina espírita. Na noite de hoje, nós vamos falar do capítulo 30 do livro Vinha de Luz, de Alma Desperta. E destacamos aqui, no início, um trechinho de Paulo, segundo ao Timóteo 1,6. Por isso, te lembro despertar o dom de Deus que existe em ti. Ele nos lembra, Emmanuel nos lembra, que nós somos a imagem e semelhança de Deus. Então todos nós temos dentro de nós o dom de Deus. E ele vai nos relatar. É indispensável muito esforço de vontade para não nos perdermos indefinidamente na sombra dos impulsos primitivos. Nessa pequena frase, ele nos lembra que nós temos impulsos primitivos, impulsos que têm que ser lapidados. E ele também nos lembra que nós temos que fazer um grande esforço, um esforço de disciplina, um esforço de cuidado, um esforço de orai e vigiai. À frente dos milênios passados, em nosso campo evolutivo, somos suscetíveis de longa permanência nos resvaladouros do erro, cristalizando atitudes em desacordo com as leis eternas. O que ele quer dizer com cristalizar? Vamos pensar um pouquinho. Quando nós cristalizamos algo, enrijecemos, endurecemos, é como se a gente pensar num membro nosso atrofiado por falta de exercício, por falta de movimento, por falta de estarmos com ele ativo. E um membro atrofiado, ele pode chegar ao ponto de levar a dificuldades. Então ele nos lembra aqui que ao passar dos milênios da nossa existência, de outras encarnações, nós temos sentimentos endurecidos dentro da gente. Diante das leis eternas, sabendo que Deus é misericordioso, que Ele é bom e que Ele sempre está fazendo algo para que a gente desperte, Ele aqui nos alerta, nos lembra que nós temos que ter o esforço grandioso. Para que não nos demoremos no fundo dos precipícios, temos ao nosso dispor a luz da revelação divina, dádiva do alto, que em hipótese alguma devemos permitir se extinguir em nós. Então ele nos coloca nesse trecho o quanto nós recebemos de dádivas divinas. Nós temos que prestar atenção nos sinais. Quando nós estamos passando por uma dificuldade, muitas vezes Deus nos coloca pessoas no nosso caminho para nos alertar
Ou muitas vezes, quando ele percebe que estas pessoas não estão sendo efetivamente suficiente a nos mostrar esse caminho, ele busca outros e outros caminhos para nos levar a essa proposta, esse propósito de nos acordar, de nos fazermos despertos para que nós não caiamos em tentações do erro. Em face da extensa e pesada bagagem de nossas necessidades de regeneração e aperfeiçoamento, as tentações para o desvio surgem como esmagadora percentagem sobre as sugestões de prosseguimentos no caminho reto, dentro da ascensão espiritual. Nesse trecho, ele também nos lembra o quanto no nosso caminho, além de ter aquelas pessoas que nos ajudam, nós também vamos ter aquelas pessoas que nos desestimula, que tira aquele incentivo, que nos faz pensar de maneira negativa. Mas nós temos que consultar o nosso único conselheiro, que é Jesus, que é o nosso modelo, que é o nosso guia. Nós temos que nos recolher, fazer as nossas preces, buscar nessa intenção desse aconselhamento, desse grandioso guia espiritual que é Jesus, nosso irmão mais velho e nosso exemplo, o aconselhamento, para que aquelas influências que tentam nos desviar do caminho não atinjam os nossos corações, não leve a nos conduzir a um caminho difícil. Nos menores atividades da luta humana, o aprendiz é influenciado e permanece às escuras. Aqui é que está a questão das influências. Quem são as boas influências e quem não são? Quem são aqueles que estão na plateia para realmente nos aplaudir dos nossos erros? E quem está na plateia para fazer a torcida ao contrário? Nós temos que saber quem escolhemos para estar nos nossos caminhos. E muitas vezes isso também é difícil. Mas não é por ser difícil que nós vamos desistir. Porque nós temos que estar vigilantes. E aqui nós estamos falando de alma desperta. Nas palestras comuns cercam-no insinuações caluniosas e descabidas. Nos pensamentos habituais recebe 1001 convites desordenados das zonas inferiores. Nas aplicações da justiça e compelido a difíceis recapitulações, em virtude do demasiado individualismo do pretérito que procura perpetuar-se nas ações de trabalho em obediência às determinações da vida, é muito em vez levado a buscar descanso indevido, até mesmo na alimentação do corpo e conduzindo a perigosas convocações ao desequilíbrio. Esse pretérito que ele nos fala e que nos recorda é o nosso passado. Nós temos que espiar o nosso passado? Sim, temos. Mas temos que estar vigilantes com o nosso presente e com o nosso futuro. O nosso passado são as provas que nós temos? Sim, são as provas que nós temos. Mas elas estão aqui disponíveis por escolhas nossas, para que possamos melhorar a cada dia. E as expiações que nós sofremos são esses desafios para ver se nós estamos convictos das mudanças. Qual é o caminho reto? Qual é o caminho que nos dá a resposta para a condução da melhora? É esse o caminho que nós temos que seguir.
E muitas vezes, quando ele coloca até mesmo na alimentação do corpo, não é só o corpo que se alimenta, mas a alma também. Mas com a influência da alimentação do corpo, nós podemos sentir sensações que nos levam ao desequilíbrio e nós temos que estar vigilantes. Por que eu estou comendo demais? Por que eu estou bebendo demais? O que está acontecendo comigo? Isso é de mim ou estou sofrendo influências indevidas? Aí nós temos que nos voltar. O quanto nós estamos vigilantes, o quanto nós estamos em sentinela, o quanto nós estamos buscando em nós essa mudança para que nada possa nos desviar do caminho e nos levar ao desequilíbrio. Por essa razão, Paulo aconselha aos companheiros não olvidasse a necessidade de acordar o dom de Deus no altar do coração. Vamos lembrar que Deus nos fez a imagem e semelhança dele. E nós temos que buscar essa semelhança, essa perfeição, essa condução para que possamos melhorar a cada dia dentro da evolução espiritual. Que o homem sofrerá tentações, que cairá muitas vezes, que se afligirá com decepções e desânimos na estrada iluminativa, não padece dúvida para nenhum de nós, irmãos mais velhos em experiência maior. Entretanto, é imprescindível marchar de alma desperta, na posição de reerguimento e reedificação, sempre que necessário. Nesse trecho, ele nos deixa bem claro que nós vamos ter acertos, que nós vamos ter erros, mas nós temos que lembrar que nem Deus, nem Jesus vai nos julgar pelos nossos erros, mas vai nos dar a oportunidade de nos corrigirmos, de nos modificarmos, nos transformarmos. E é dentro desta oportunidade que nós podemos nos melhorar. E às vezes o erro é necessário para acentuarmos em nós que nós temos que estar alertas e vigilantes. Que as sombras do passado não fustiguem, mas que jamais nos esqueçamos de reacender a própria luz. Nós temos que lembrar que o nosso passado, quando ele diz nos fustiguem, ele está nos lembrando que por mesmo que o nosso passado tenha nos machucado, causado algumas feridas, não necessariamente nós temos que ficar com ela aberta, cutucando o tempo inteiro. Nós podemos deixá-las, cicatrizá-las e seguir em frente, na luz, acendendo a nossa própria luz, despertando a nossa alma para buscar a imagem e semelhança. Temos que nos buscar a fagulha divina, pensando em Jesus, o quanto Ele nos deixou de exemplos para nós estarmos nos mudando e que nós todos, em todos os momentos, buscamos acender essa luz, em todas as oportunidades. É no parente difícil, é no marido difícil, no filho difícil, na família difícil, é nos companheiros de trabalho difícil. Qual é a luz que eu posso acender? E se a luz estiver em mim, ela com certeza vai iluminar a todos ao nosso redor. Nós temos sempre que pensar que somos capazes de nos modificar, de nos transformar. E para isso é sempre necessário que a gente busque a presença de Jesus, a presença de Deus, a confiança, a esperança e a fé. Essa era a mensagem do dia de hoje. Esperamos que todos possam estar bem, continuar bem
e estar conosco. O texto está na íntegra nos stores e gostaríamos que todos acompanhassem e fizessem uma reflexão das suas próprias vidas diante desse texto maravilhoso. Muito obrigada!